Olá, meu nome é Raquel, estudante de Pedagogia na Universidade Católica e aqui eu vou falar sobre o ensino da história nos anos iniciais. E aqui eu vou abordar 3 subtemas referentes a esse ensino. Subtemas esses que serão aprendizado de forma lúdica, a história de vida do aluno e a história familiar do aluno. Falando um pouco sobre o subtema aprendendo de forma lúdica, método esse utilizado bem lá no iniciozinho na educação infantil, um dos métodos mais importantes, inclusive, no desenvolvimento da criança, pode ser trabalhado esse lado lúdico da criança através de contação de histórias. Claro, temas esses elaborados de acordo com aquela faixa etária da criança. Um dos pontos que devem ser levados em conta para que tenha um bom desenvolvimento lúdico daquela criança é abordar temas referente à história que, de uma certa forma, possam chamar a atenção da criança para aquela história. Podendo, então, de certa forma, assim, trabalhar o quê? A percepção da criança, o reconhecimento de objetos, personagens, esses incluídos na história. Além da percepção, vai ser trabalhado na criança também a oralidade, onde ela vai passar a se comunicar de melhor forma, e vai ser trabalhado também a criatividade, onde a criança vai passar a se expressar de forma mais clara e com menor dificuldade. Passando um pouquinho mais para frente agora, onde a criança ela começa a desenvolver melhor seu intelecto, podemos aí trabalhar o desenvolvimento de vida do aluno. A importância de abordarmos temas como esse nos anos iniciais do educando é trabalhar a relação dele com sua própria história, para que através disso ele possa reconhecer-se inserida nela e entender assim que todos nós somos sujeitos históricos. Muitas são essas as possibilidades de trabalhar o desenvolvimento do aluno através da história que ele passa a reconhecer como dele. Podemos então ter como eixo de estudo a sociedade e sua identidade, onde através de pesquisas com gravura essas encontrada em fotos, revistas, jornais, assim podendo incorporar atividades que possam envolver um meio social, meio esse ao qual o aluno esteja inserido. É de grande valor para o educando ter contato com explorações de diversos aspectos. Por último, não menos importante, abordaremos um pouco sobre a história familiar do aluno. Com esse tema, podemos proporcionar ao aluno uma reflexão sobre a sua estrutura familiar e dar possibilidade que eles conheçam também outras estruturas familiares. Assim, também tendo mais propriedade ao observar como suas famílias se relacionam e como as pessoas que ele tem convivência também se relacionam. Quando o professor, junto ao aluno, procuram se aprofundar em estudos que envolvam o meio familiar, ele está oportunizando, através dessas atividades, o despertar do educando a respeitar a si mesmo e o seu meio familiar, como também, da mesma forma, desperta nele o interesse e o respeito por outros meios familiares. Muitos são os pontos positivos alcançados quando colocamos reflexões como essas em pauta. O desenvolvimento das nossas aulas, pontos positivos como esses, respeito que o aluno passa a ter consigo mesmo e com seu meio familiar, respeito mútuo que o aluno passa a ter com os outros meios familiares, e traz melhor entendimento sobre suas relações familiares e com as pessoas que o rodeiam. Tudo isso nos mostra quão necessário são os métodos quanto os trabalhos utilizados pelos professores nesses anos iniciais. E também o quanto fica evidente o prazer que é o desenvolvimento do aluno. Desde lá do início mesmo da educação infantil, onde é trabalhado o lado lúdico, onde esse lado da ludicidade traz grande influência
na parte cognitiva e intelectual da criança. Até mais na frente um pouquinho, onde a criança passa a melhor se reconhecer, a reconhecer seu meio familiar e o seu meio social, onde vemos sua personalidade tomando forma e ele aprendendo a formular opiniões. E assim passar a entender de forma mais evidente o meio ao qual ele se encontra inserido. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima!